A maioria das pessoas, quando falam de tráfego orgânico, principalmente, diz que você tem que postar aí 30 stories por dia, 10 stories por dia, um vídeo curto, um vídeo longo, vídeo no TikTok, no Instagram, no YouTube, tem que procurar a nova rede, fazer trend. E se você não fizer isso, a maioria das pessoas diz que o algoritmo não entrega, não vai mostrar o seu trabalho. A verdade é que o volume ele é muito importante. Eu não conheço ninguém que fez muito uma coisa, que repetiu muito uma coisa e não tenha ficado bom. Mas o volume ele é importante você aumentar o volume quando você já tem tração. Quando você está começando, principalmente, você tentar um volume muito alto faz com que você comece bem, você tem aquele momento de empolgação, então você está cheio de energia, aí você começa lá, vou fazer um vídeo todo dia. Aí você começa a fazer vídeo, começa a fazer stories, aquela coisa. Só que existe um gap que é o que causa, o que faz com que a maioria das pessoas desistam. Esse gap, ele acontece no seguinte, você coloca muito esforço, vou até me destacar aqui. Você coloca muito esforço e o resultado, ele é um vale. O resultado ele é muito abaixo do esforço que você coloca. Então você começa a desanimar, porque você não vê o resultado. Você começa a achar que aquilo é perda de tempo, porque você faz muito conteúdo e não vê o resultado, né? Porque você está começando, e quando você está começando você não é bom o suficiente, você não tem uma audiência firme, você não é visto como autoridade. Então, você precisa saber qual é o seu nível, qual é o time que você tem para jogar. Então, às vezes você tem um time de Série C e você está tentando jogar a Série A, você está tentando jogar a Libertadores, uma Champions League, e não vai funcionar. Aí você começa a fazer conteúdos de qualquer jeito, porque foi dito que você tem que postar muito, e no final você não evolui, porque você começa a fazer conteúdo que é só encheção de linguiça. É conteúdo que é só besteira. E eu passei por isso. Eu sei porque há alguns anos atrás eu tentei criar conteúdo comprei curso e estudei narrativa para vídeos curtos. Só que é uma escravidão gigante. Porque você começa a trabalhar para a plataforma e não para você. Você começa a viver daquilo. Só que o resultado ele é muito pequeno e você se cansa. E o que foi que eu fiz hoje? Eu decidi há quase um ano atrás, em março de 2025, decidi que ia focar toda a minha energia no YouTube. Por quê? O YouTube, por mais que ele tenha um crescimento mais lento, ele tem um crescimento que é difícil você viralizar, é difícil você estourar, a menos que você acerte, né, aquela coisa da galinha dos ovos de ouro. Você está com um assunto certo, com um produto certo, com a ideia certa, e tenham pessoas procurando aquele assunto dentro do seu nicho, dentro do que você já domina. Então eu fiz uma escolha de diminuir essa necessidade de criar muito, para criar uma coisa, criar um tipo de conteúdo em uma plataforma que o conteúdo ele tem vida longa. Então se você já começou a criar conteúdo, a Nara colocou aqui que odeia quando dizem que você tem que fazer no mínimo 10 stories por dia. E tem muitas coisas, principalmente quando se fala de conteúdo para Instagram. Porque o Instagram é uma rede que exige que você faça muito. Então você começa num ritmo frenético, mas logo cansa. Então se você já passou por isso, saiba que você não é o único. Então você precisa encontrar uma plataforma, um formato que seja compatível com o seu momento. Então se você está começando, você tem um time pequeno, você não vai ter como jogar o jogo dos grandes. Porque geralmente quem diz isso, que você tem que postar em todas as plataformas, que você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer um monte de coisa, geralmente essas pessoas têm uma equipe para fazer para ela. Não é ela quem faz. E quando você é pequeno, quando você está começando, você faz tudo. Você é a pessoa que cria, que posta, que vende, que entrega o conteúdo. Então fica difícil você seguir o ritmo dessas pessoas. Então, tome cuidado.